Estados e municípios têm poder de regulamentar dispositivos da nova Lei de Licitações e Contratos? A resposta é afirmativa. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e vou explicar a polêmica que está existindo sobre esse assunto. Nós temos recebido muitas perguntas de entidades, de órgãos que colocaram normas sobre a Lei 8666 em caráter regulamentar. E a questão que surge é possível agora a edição de novas leis nos estados e nos municípios regulamentando dispositivos da nova Lei de Licitações e Contratos? Pois muito bem, o tema era tratado na Lei 8666 do seguinte modo. Acompanhe na tela agora a leitura de dispositivo específico, o artigo 118 da Lei 8666 de 1993. Artigo 118. Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Pois muito bem, a ideia na Lei 8666 é que havia apenas um poder de adaptar. Faltou técnica legislativa em 1993. Por quê? Porque estados e municípios teriam a competência supletiva, ou seja, poderiam suplementar as normas do governo federal editadas para regular licitações e contratos. E como ficou agora na Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos? Qual dispositivo guarda uma certa equivalência sobre o assunto? Vou projetar na tela para você. Artigo 187. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Observe que o legislador aqui não definiu que estados, municípios e Distrito Federal podem ter regulamentos próprios. Preferiu adotar uma outra linha de compreensão. Estabeleceu que podem adotar os regulamentos do governo federal, como uma ideia indicativa de uma política pública. O ideal para todos os fornecedores da iniciativa privada, para as empresas que trabalham para o governo, é que houvesse uma só lei e um só regulamento. Mas isso, juridicamente, é impossível. E explico por quê. Porque é necessário adaptar a norma aos órgãos e aos procedimentos de cada unidade da federação. Por exemplo, quando a lei trata de definir o documento de formalização da demanda, ela pode estabelecer uma lei municipal que cada secretaria pode gerar sua própria demanda. Ou pode definir como ficará, por exemplo, a previsão da central de compras única em cada federação. Então, são dispositivos que podem ser regulamentados pelos estados e municípios. E qual é o fundamento constitucional para isso? Acompanhe agora na tela. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. A dúvida que surge é por causa do parágrafo único, que definiu que lei complementar é que autoriza os estados a legislarem sobre questões específicas. Note que esse parágrafo único rege todo o artigo 22. E não faz sentido que, se para a União foi reservada apenas a competência para estabelecer normas gerais, estados e municípios não possam estabelecer as normas que complementam a lei federal. Portanto, o próprio dispositivo, quando estabelece normas gerais para a União, deixou claro que estados e municípios têm competência legislativa supletiva, não concorrente. O artigo 24 é que trata da matéria de legislar de forma
concorrente entre estados e a União Federal, entre estados e municípios e União Federal. No artigo 22, é competência privativa. A União estabelece normas gerais, estados e municípios podem tratar das questões que suplementem essa norma. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e proponho a você que continue acompanhando nossos trabalhos no canal do YouTube e nas redes sociais, inclusive tirando suas dúvidas conosco.